a Ivanilda pediu para eu dar o testemunho. Eu fiquei perguntando para o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu repito. A gente nunca fala do mesmo jeito, mas a gente, né? Mas eu falei, tem algo diferente que o Senhor quer que eu fale? E aí me veio assim, processo. E aí veio a música e vocês falando aí de processos, né? Falei, Deus, então tá. Eu cheguei a ser internada, né? Fui para os Estados Unidos, formei nos Estados Unidos em psicologia, casei lá, fiquei viúva e o meu chão caiu, a desculpa é boa e eu então usei droga. Cocaína, maconha, crack, a ponto de ficar pele e osso mesmo. Fui para uma clínica, fui para Jericoacoara, uma ilha maravilhosa, o Senhor não permitiu que eu comesse um camarão de lá. Passei fome com meu irmão e fui pedir ajuda para minha mãe. Ela nos internou, meu irmão estava em Bragança Paulista, eu estava em Salto. Tinha noção que lugar que era esse, sabia nem que existia essa cidade lá. Mas uma coisa que estava me vindo ali enquanto eu estava ouvindo vocês, tem uma frase que eu estou digerindo. Gente, tem uma frase que eu estou digerindo, ela já tem uma semana que eu ouvi, que diz assim: a dor exige ser sentida. Se a gente parar para olhar a nossa família, não tem nada redondo nela, né? Existem dores, existem repetições que às vezes a gente vai, né, vai se repetindo da avó para a mãe, para a filha, na gente, né? E aí esse vídeo que eu vi disse assim: e uma vez nasce então uma criança que cresce e se propõe a sentir a dor. Porque se ela consegue sentir a dor e atravessar a dor, aquilo vai parar nela e não vai então para a próxima geração. Estou digerindo ainda, viu gente? Mas eu estou dizendo isso para vocês porque eu quero contar para vocês sobre o processo. Eu vim para cá com a Rose e a Rose me contou um pouco da história da moça que é dona daqui, que tem esse projeto. E eu tenho comigo que quando o Senhor nos retira, Ele usa a nossa dor, aquilo que veio para destruir, como bênção. Porque é dessa dor que nós vamos abençoar outras pessoas. E a dor não tem poder para destruir, ela não tem permissão para nos destruir. A única permissão que a dor tem é para nos transformar. Então eu fiquei na clínica feminina por 3 meses. E eu sou uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, muito. O meu QI é acima do normal. Então cheguei lá nessa clínica feminina e em 3 meses eu estava ajudando a psicóloga do lugar a cuidar e atender das internas, mas eu estava arrebentada dentro. Nesses 3 meses acontece um tanto de coisa, aprove ao Senhor mandar a minha mãe me transfere para a clínica do meu irmão, então eu vou para uma clínica masculina, só eu via, 16 homens. Ali, naquele meio, não cabia a minha inteligência em lugar nenhum, porque eles não estavam interessados na inteligência. Ou eu iria ter favores no sexo, ou não tinha outra coisa a se fazer. E eu estava ali, gente, arrebentada. Naquele momento ali, quando eu olhei para mim, eu falei, eu vou surtar. Porque não tem escape. Lá na clínica feminina, eu ainda estava usando inteligência, ainda tinha ali não tinha o que fazer. E eu fiquei nessa clínica no quartinho de contenção. Então, o quartinho de contenção é quando eles não querem
ajudar, eles não. Então eu ficava preso lá, porque era uma clínica fechada, né? Não se podia sair a hora que quisesse. E eu fiquei nesse quartinho de contenção. Eu me transformei lá, o dono de lá era um pastor desviado. E eu me tornei a psicóloga do lugar, a faxineira do lugar, a cozinheira do lugar. Então eu acordava de manhã, já fazia o café, o pessoal saía, eu já arrumava a cozinha, aí eu tinha que dar uma reunião. Aí eu voltava para fazer o almoço, o povo ia descansar, eu arrumava a cozinha do almoço, e eu percebendo que eu iria surtar. E aí eu sentei e falei, eu estudei muito sobre religiões, eu busquei Deus assim, em todos os livros, só que eu não encontrava, né? Então assim, eu ia para uma religião, por exemplo, lá eu estava nos Estados Unidos, eu estava fazendo psicologia e me especializando em religiões. E eu ficava pensando assim, então eu não só sentava, né? Se eu estava, por exemplo, na bruxaria, eu sentava e fazia todas as bruxarias para ver como é que funcionava, para ver como é que era, se, entendeu? Cadê Deus nesse lugar? E ajudava, mas depois eu olhava para mim e não havia transformação real dentro de mim, né? Então eu estava lá nessa clínica, sendo empregada do lugar, fantástico do cara, porque não precisava pagar, né? E eu parei para pensar e falei, meu Deus, né? Meu Deus, mas eu não conhecia Deus, não. Estava caçando ele. Eu vou surtar. Eu estou vendo que com que eu estou aqui dentro de mim agora, eu não tenho nenhuma mesa, não tenho nenhum lugar, eu não tenho uma pessoa que eu possa vomitar isso aqui. Então, como que eu vou fazer para não surtar, para não babar? Esse pastor de lá tinha mania de misturar remédio, sabe? De pegar Voldol, jogava na veia do cara, o cara ficava lá babando 2 horas. Então, às vezes, ele me dava remédio, eu não dava conta de fazer os pães, né, as coisas que precisava, até que ele parou de me dar para eu dar conta de fazer o serviço. E aí, eu comecei a lembrar dentro de mim, né, de que tem que ter um Deus, porque eu quis morrer e a morte corria de mim. Aonde que ele estava? Como que eu li todos os livros e não encontrei ele? E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha muitas anotações, muitos livros, muitas coisas. E eles fizeram um ritual lá, uma fogueira, queimaram tudo. E a única coisa que eu podia ler era a Bíblia. E eu comecei de novo a ler a Bíblia. E aí, eu lembrei de um curso que eu havia feito na universidade sobre a Bíblia, onde o professor não era cristão, ele não cria, mas ele tinha uma admiração pelo livro em si, porque foi um livro escrito entre 1500 anos, nesse período de 1500 anos, por 40 autores diferentes, e ela não se contradizia do início ao fim. Se você fosse, por exemplo, se você for lá no Afeganistão, que eles são muçulmanos, com a nossa Bíblia, e perguntar para eles assim, você sabe que livro é esse? Eles vão dizer assim para você, eles dizem que é a palavra de Deus. Então, aonde a gente for, se você chegar com esse livro, eles vão dizer, eles dizem que é a palavra de Deus. E eu me lembrei desse professor e falei, gente, tem alguma coisa aqui, porque como que eles queimam tudo e me deixam esse livro aqui? E eu já tinha lido Bíblia, já tinha feito estudo de Bíblia, já tinha feito curso de Bíblia, fiz também. Mas uma coisa eu não tinha feito. Como eu era muito estudiosa, então havia na minha cabeça, né, eu havia aprendido isso, várias formas de interpretar a Bíblia. Então, endemoniado era porque naquela época eles não conheciam epilepsia. Entende? Então, não era uma verdade absoluta. Havia formas de interpretar.
E eu comecei a entender que a única forma que eu não havia ainda lido a Bíblia era crido numa verdade absoluta. Se estava escrito ali, era verdade absoluta. Não, eu sempre tinha uma filosofia por trás dele. E eu sabia que eu precisava de conversar com alguém, ter um lugar para que eu pudesse me ouvir. Porque se fica tudo entalado, a gente surta, não tem jeito. Mas quem? O meu irmão, a gente não podia nem ter contato, porque eu era a faxineira, a cozinheira e a psicóloga do lugar, e o meu irmão administrava. E o dono não precisava pagar. Enfim, eu fui, então comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, colocando na minha cabeça então que era algo verdade. Eu ia a partir desse princípio, mas eu precisava primeiro definir quem era Deus. Porque eu havia buscado Deus em várias religiões e cada Deus tinha um rito. E eu fui perceber que a minha forma de relacionar com Deus era a partir de uma barganha. Então, no catolicismo, eu rezava o terço para Deus fazer a vontade de quem? Eu ia numa novena, eu fazia lá uma macumba, eu fazia lá um mantra para Deus fazer a vontade de quem? Então, em todos os lugares, Deus se tornou um garçom. Né? Vou lá, ajoelho, falo, Deus, olha como que eu estou sofrendo, arruma isso. Deixa eu te explicar como que a minha vida vai melhorar se o Senhor fizer assim. E eu comecei a tomar consciência de que, então, esse não era Deus. Porque se eu estou falando de um Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim, eu nunca havia parado para dizer qual é a sua vontade. Porque não era possível que eu fosse um Deus tão retardado para fazer uma pessoa que não vale nada. Uma pessoa que não tem valor, que não dá conta das coisas. E aí então eu fui definir Deus para mim. Eu, comigo mesma, lá na minha cabeça, fui definir Deus. E aí eu fui entendendo que eu não precisava de uma revelação do Espírito Santo para saber que Deus estava perto de uma vaca. Onipresença. Qualquer filosofia falava isso para mim, qualquer religião me contava sobre isso. Mas eu precisava de uma revelação do Espírito Santo para me dizer que Deus estava perto de mim, que Ele encontrava eu, que quando eu falasse assim, Senhor, olha o que eu estou sentindo. Ele sabia de onde eu vim, do que eu tenho passado, que material que eu fui feita e qual era a minha limitação. Então eu fui entender que onipresença era a partir desse lugar, que aonde eu invocava Ele para o meu caos, eu não precisava nem explicar, Ele sabia aonde eu me encontrava. E como que eu cheguei nessa conclusão? Eu vou explicar para vocês um pouco de como que a mente da gente funciona. Se eu falar uma história para vocês que vocês nunca experimentaram, eu tenho um amigo que tem uma mansão em Nova York. E quem vai lá cantar para ele enquanto ele janta é o Roberto Carlos. Alguém aqui tem amigo que tem mansão em Nova York? Se você escuta uma história que você nunca experimentou, você fala, tá bom, mansão Nova York, amigo, ponto. Mas se eu falar assim, gente, teve noites na minha vida que eu acordei e não era possível. E tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo. Será que eu era burra por não saber o que fazer? Ou será que existia paz nesse mundo e aí eu estou aqui nessa... O que é isso? Por que tudo tem que acontecer de uma vez? Quando vocês escutam essa história, vocês quase que me abraçam, porque vocês entendem do que eu estou falando, entende? Mas não é porque você sabe exatamente o que a Nelma estava passando naquela noite que ela acordou. Então eu só consigo falar com autoridade daquilo que eu vivi. Então se eu chego para você, como é que você chama? Se eu chego para você e te chamo de burra, e te falo, você é burra, você está na lama.
Para eu falar isso com autoridade, eu tenho que ser burra ou ter sido burra, porque senão não sai com autoridade. Se eu falo daquilo que eu não vivi. Exato. Então, quando eu te chamo de burra, eu estou falando de quem? De você. De mim. Porque ninguém daqui para dentro te encontra a não ser esse Deus onipresente. Verdade. E aí, então, eu falei, então tá bom, estou entendendo. Onisciência. Eu não preciso de um espírito, uma revelação do Espírito Santo para saber que Deus sabe todas as coisas. Qualquer religião me conta isso. Qualquer filosofia me conta isso. Mas eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber que Ele sabe de mim. O Salmo 139 fala que todos os dias da minha vida foram escritos no livro dele antes desses dias existirem. Que Ele desenhou eu na barriga da minha mãe. Que os meus ossos eram conhecidos para Ele. E aí eu olhava para mim naquele lugar e falava, Deus, por que não me mata? O que eu estou fazendo aqui? Não presta para mais nada. Pode acabar com isso. Mas eu não tinha coragem de pegar uma faca e enfiar dentro de mim. Mas pode acabar com isso. Tem um propósito na tua vida. Então eu quero descobrir ele. Porque lá dentro da clínica, as coisas que a gente vai vendo, de uma brigando com a outra, de uma não sei o que da outra, de uma, né, dos homens, não tem diferença não. Eu falava, não é mais sobre isso. O que eu não estou vendo aqui? Eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber que o Senhor sabe quem eu sou, que eu não sei. Eu achava que eu sei, eu li todos os livros, eu fui em todos os lugares. Mas eu não sei, tudo que eu aprendi a respeito de mente e comportamento não vale uma pipoca nesse lugar que eu estou. Então, onisciência, eu estou entendendo. E agora, a onipotência. Eu não preciso do Espírito Santo para me falar que ele tem poder para todas as coisas. O sol nasce todo dia, se eu olhar para ele ou não. A chuva vem para trazer água para essa planta, eu querendo ou não. O meu coração bate. Eu não dei palpite, hora nenhuma, na cor do cabelo meu. Minha mãe não deu palpite na cor do meu cabelo. O Senhor me desenhou para alguma coisa que eu não estou enxergando. E já que eu não morro, eu preciso saber o que é isso aqui. Então eu fui entender que onipotência era ele, era a única pessoa que podia fazer a transformação que eu estava enxergando dentro de mim. Que estava tudo podre. Que nem eu, nem ninguém poderia fazer. Não tinha filosofia que poderia fazer. Não tinha psicólogo que poderia fazer. Ninguém. Mas eu não acreditava nesse Deus não, viu gente? Eu estava definindo ele porque não tinha mais para onde. E aí eu comecei a desenvolver um relacionamento com esse Deus. A partir daquilo que eu havia aprendido psicologicamente. Então eu aprendi a olhar com um pouquinho de distância. E fui ver a minha situação. Eu estava numa clínica em Bragança Paulista, com 16 homens. Meus pais, ninguém queria. Ninguém acreditava mais em mim. Nem eu. Perdi tudo. Tudo, absolutamente tudo. Formei com honras, formei numa escola, numa faculdade particular nos Estados Unidos. Nada. Parecia que eu estava falando de outra vida, quando eu olhava para mim. E aí eu fui perceber essas repetições que iam acontecendo na minha família. E eu estava ali. Droga, bebida, sexo. Não sabia sair disso, não. Uma sensação de desvalor, uma sensação de que não era suficiente. Podia ser inteligente do jeito que fosse, ter o que fosse, nunca seria o suficiente. Essa sensação. E aí, olhando para isso, eu falei, Deus, eu não consigo sair desse lugar. Eu comecei a perceber, todo mundo aqui conhece o Silvio Santos. Todo mundo aqui sabe que o Silvio Santos estava no SBT. Eu percebi
percebi que eu ficava o dia inteiro na Globo esperando o Silvio Santos aparecer. Ele ia aparecer, gente? Não. Porque eu ficava planejando, vou sair daqui, aí eu vou fazer assim, não, aí eu vou para a faculdade, sei o quê, eu vou... Uma coisa que eu comecei a perceber é que a minha inteligência e tudo que eu havia aprendido me levou para aquele lugar. Então não adiantava eu ficar ali na munha, desenhando o que eu planejava. Uma outra frase que eu escutei, que eu estou engolindo ela ainda. Eu preciso me livrar da vida que eu planejei para finalmente viver a vida que me espera. Porque as coisas não acontecem do jeito que eu desenho. E eu estava entendendo isso lá dentro da clínica. Então eu olhando com distância, falando, Deus, eu estou dentro aqui olhando para esse globo, esperando o Jô Soares. Não vai aparecer o Jô Soares. Mas eu não dou conta de enfiar a mão lá dentro de mim e virar o canal. Então eu vou fazer um negócio. Eu já defini quem que o Senhor é. Que a hora que eu chamar, eu vou entender que o Senhor vai me encontrar onde é que eu estou. A hora que eu falar, o Senhor vai saber mais que eu o que está acontecendo. E o Senhor é a única pessoa que pode fazer a transformação. Porque eu não tenho para quem, eu não tenho para onde, e eu não tenho mais o que fazer. Então me ajuda. Comecei a ler a Bíblia. Eu tinha um medo de ser estrupada naquele lugar. Gente, vocês têm noção, não? 16 homens, e finalmente eu não queria mais isso. Não era sobre isso. Eu precisava de saber, tinha alguma coisa, o que eu estava fazendo aqui, nesse mundo? Não era possível. Então eu estava lá fazendo a comida, eu tinha que subir para ir para uma horta. E os homens ficavam ali jogando sinuca. Eu pensava, meu Deus, eu vou subir para a horta. Vier um, me pega não, porque eu sou grande. Se vier dois, eu espernei, mas pode ser que eu corra. Mas se vier três, pronto. E eu ia tremendo dentro de mim. E se eu continuasse naquele estresse, eu ia surtar. Mas como estava escrito lá na Bíblia, que ele seria o meu protetor, eu falava, Deus, então está escrito aqui que o Senhor vai ser o meu protetor. Eu não preciso ter medo não, que o Senhor vai me proteger com a sua mão forte. Eu estou indo lá na horta. Porque eu preciso prestar para me fazer almoço aqui. O Senhor me ajuda? E eu ia para a horta, falava, Deus, a sua palavra está falando isso, então me ajuda. E voltava. Aí eu estava lá fazendo um almoço, me vinha aquele tanto de trem, na hora que eu pensava, eu queria sair correndo, gritando. Aí eu jogava um prato, um trem no chão, e eu ajoelhava e falava, Deus, me ajuda a prestar para acabar de fazer o almoço. A sua palavra está falando que eu sou amada, que eu sou filha. Eu não creio nisso. Me ajuda na minha incredulidade. Porque se o Senhor existe, eu preciso entender o que é esse amor. O que é isso? E ele, então, virou o meu companheiro. Aonde eu ia. Aí aparecia um engastai lá na minha porta e falava assim, que dorme no meu travesseiro, pra mim ficar cheirando você essa semana inteira. Como eu era a empregada do lugar, eu não tinha voz não, mas eu era psicóloga do lugar também, não era? Eu não fazia lá reunião? Chamava todo mundo, senta aqui. Sabia de onde que vinha essa força, não, gente? Fulano falou pra mim que era pra me dormir no travesseiro dele, eu não tô aqui pra isso não. E aí todo mundo ficava gozando, ia 15 dias, então ninguém chegava perto de mim. E eu ficava, o Senhor era uma constância, porque eu não tinha mais quem. Mas eu comecei a perceber uma coisa. O medo começou a dissolver de dentro de mim. Nada externo mudou. Eu continuei sendo empregada, eu continuei sendo psicóloga do lugar. Às vezes eu sentava
o cara me contar o que ele tá sentindo, quase que eu pegava na mão dele e falava assim, filho, vamos chorar nós dois, porque você tá achando que eu não tô sentindo a mesma coisa aqui? Mas eu não podia fazer isso. Então ele começava a falar e eu olhava para ele e falava assim, Deus, o senhor é doido. O que o senhor quer que eu faça aqui? Porque esse homem falando isso para mim, eu tô quase chorando com ele. E aí, de repente, gente, a minha boca começava a abrir. E eu comia do que saía da minha boca. Aquilo que eu estava falando para ele era o que eu estava precisando para comer, para dar conta do dia. E eu falava, gente, eu estou ficando doida. Eu achei que eu era doida com todo de estudo que eu tinha, mas isso aqui é loucura. Eu estava quase me internando em outro lugar. Porque eu falava, o que está acontecendo? E eu percebia que eu andava pelo lugar sem medo. Noção, gente, o que ia acontecer no outro dia? Noção, a minha mãe veio lá, né, depois de uns 2, 3 meses, sei lá, ela veio para um almoço. E assim, as coisas que aconteciam nessa clínica, gente, era surreal. Se me contassem, eu não iria acreditar se eu não estivesse lá. Eles colocaram um rapaz lá com problema mental, de colocar ele assim, nu, na chuva, amarrado na garagem, para ele defecar ali, para ele, sabe, cuspiam nele. O rapaz. Então eram coisas que você falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não me encostaram a mão. Não tem jeito disso acontecer. O dono de lá achou que tinha dado tão certo, masculino e feminino, que ele trouxe mais 3 meninas para fazer a clínica mista. Em 15 dias elas foram estrupadas por 5 caras. Então eu falava, o senhor é doido. O que está acontecendo aqui? Mas eu comecei a desenvolver lá na clínica a base da minha... Oh, querida, obrigada. Eu comecei a desenvolver lá na clínica a base da minha terapia hoje. Porque hoje, como é que é a minha terapia? Terapia é vida, façam terapia, viu, gente? Porque é um lugar onde você vai aprender como é que você funciona. Você vai parar para olhar para você. Peraí, eu estou na frente da Globo, esperando aqui o Jô Soares. Lá na clínica, sabe uma coisa que quando eu fui parar para olhar para mim com distância eu percebi? Adorei, cadê a Tati? Lidiane, né? A Lidiane. Adorei a Lid contar. Aqui a Lid. Adorei a Lid falar, porque assim, a gente fica com um ganchinho aqui no umbigo, esperando para me falar assim, quem que eu sou? Aqui, gosta de mim. Aqui, eu não sou tão ruim igual eles falam, não. Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim igual eu penso que eu sou. E esse ganchinho ficava ali. Da mesma maneira que a culpa de todo o meu sofrimento era de alguém ou de alguma coisa. Então quem tinha que mudar era quem? Alguém ou alguma coisa, não era eu. E eu falava, Deus, eu preciso pegar esse gancho, voltar ele pra cá e começar a desenvolver um trem, que na época eu não entendia direito o que era fé não, mas era isso que era fé, de que o Senhor vai me direcionar, porque o Senhor não é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se o Senhor sabe que esse fio que está ligando aqui dentro de mim. Então, desvira aqui o que é para eu sair da Globo. Mas eu não vou desenhar mais, por favor, me ajuda. E alguma coisa começou a acontecer. A psicóloga que ia nessa clínica, que não gostava de mim de jeito nenhum, quer dizer, porque se gostasse de mim, talvez eu ainda pudesse ajudá-la. E ela gostava mais do meu irmão. Achou nada no meu irmão. Pediu pro dono da clínica levar a gente numa igreja evangélica. Ele deixou. Uma clínica compulsória, que não podia sair. Ele deixou. Fomos para a igreja. Aí chegou lá na igreja e tal.
o moço falou, não sei o quê, quem quiser sair para Jesus, vem aqui na frente. Eu fui lá na frente, joelhei e falei, Deus, seguinte, eu tinha na minha cabeça que para eu chegar diante de Deus, eu tinha que chegar com algo a oferecer. Uma esmola que eu dei, alguém que eu ajudei, que aí eu podia falar, Deus, eu te dei, então eu posso lhe dar. E aí, eu ajoelhei lá e falei, Deus, que eu já estava conversando com ele um tempinho, né? Falei o seguinte, noção do que eu estou fazendo nesse lugar aqui, mas não tem cabimento o senhor deixar ela trazer mais aqui não. Numa clínica compulsória. Mas eu estou ficando tudo doido mesmo, então eu vou ajoelhar aqui e vou contar para o senhor uma coisa. O que eu tenho para te oferecer é raiva, rancor, ressentimento, frustração, tristeza, ódio. E se o Senhor não receber isso, eu estou no salvo. Porque eu não sei arrancar de mim. Se não for o Senhor, que é esse onipotente aí, que eu já defini para mim, vim aqui arrancar ligar os negocinhos para você ligar, me ora não. Voltar para a clínica. Gente, e foi acontecendo tanta coisa interna que eu fui entendendo que à medida que eu vou olhando, aí repara o que é terapia. Quando a gente vai conversar com Deus, a gente conversa a partir do sentimento. Aí eu tô lá angustiada, me sentindo a última pessoa do mundo, eu falo, Deus, conserta aqui, arruma aqui, tenha dó disso aqui. Na raiva, a mesma coisa. O que eu aprendi é que eu tinha que olhar com distância. Senhor, eu estou aqui nesse lugar. E esse episódio de hoje fez com que eu sentisse isso aqui. Não é legal o que eu estou sentindo, estão entendendo? Eu estou sentindo isso aqui. A minha vontade é de pegar a cabeça dela e socar naquela quina ali. E eu tenho certeza que eu estou certa. Mas eu tenho consciência de que eu estou conversando é com o Senhor, que me conhece para além de mim. Então, pode ser que a minha certeza não seja real. O que eu não estou vendo aqui? Gente, isso salvou a minha vida. Porque aprender a olhar com essa distância e conversar com Deus a partir dessa que observa, não falando para Ele quem que Ele tem que mudar, o que que Ele tem que fazer, como que Ele tem que fazer, mas buscando dele a orientação no que fazer a partir disso que já se apresentou. Fez toda a diferença. Eu tenho 18 anos que eu saí dessa clínica. Nenhum cigarro entrou na minha boca mais. Glória a Deus. Nenhuma droga, nenhum álcool, absolutamente nada. Hoje a base da minha terapia é isso. E eu vejo milagres quando a gente para fazer essa distância. Você está indo embora. Você que está indo embora. Quem mais está indo embora? Tá aqui não? Começou um processo agora. Não vão planejadas, não. Vai dar errado o plano. A única pessoa que pode fazer a transformação que nem você, nem ninguém pode fazer é o Senhor. Isso aqui que vocês estão vivendo hoje é um passo, mas estejam dispostas a sentir a dor, a assumir responsabilidade pela sua caminhada, a tomar a rédea da sua vida, no sentido de que, então eu sou dona do meu corpo. Não, gente, se você fosse dona do seu corpo, você dá conta de aumentar um dia da sua vida? Então você não é dona de nada, não. Você dá conta de colocar um cabelo branco a menos aí na sua cabeça? Dá conta de nada, dona de nada. Então, quando eu tomo consciência que existe algo muito maior aqui do que o meu desejo de fumar um beck, tem um propósito aqui, gente.
Todas vocês que eu estou falando com neumas. Todas. E a sua dor. Porque, gente, eu vou trazer minha loucura para vocês aqui. Eu fico pensando assim. Se Deus não perdeu o controle de nenhuma das coisas sobre a nossa vida, Ele não sabia que você ia estar aqui hoje, não. Sabia ou não sabia, gente? Então quer dizer que Deus é um sacana que fez você sofrer. Porque quando Jesus saiu daqui, o que Ele falou? No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Então, tenham... Gente, fala a verdade. Tem que dar uns tapas em Jesus. Falar um trem desse pra nós. Então, se eu penso que Ele não perdeu o controle de nenhuma das coisas, no ventre da minha mãe, Ele já colocou as ferramentas na minha digital para eu dar conta dessa dor. Porque se aquilo que aconteceu com você acontecesse comigo, eu morreria. Aquilo que aconteceu comigo, se acontecesse com você, você morreria. E você sabe por que eu não morri? Para eu estar aqui hoje, 18 anos depois, restaurando. Falando com vocês. Esse encontro aqui, quem agendou esse encontro aqui, por favor? O Senhor. Quem quis vir não está aqui. Quem não quis vir teve que arrancar e chegou aqui. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nós precisamos entender que tem um propósito. Tem tanta Lidiane lá fora. Porque hoje eu dou conta de entrar no mesmo inferno que Deus me tirou e falar assim, ô cabeção, tem jeito. Eu não vou catar você e te arrancar daí não. Mas se você olhar para mim, você vai encontrar um Deus que você pode encontrar e vai arrancar você daí também. Aleluia. Mas nós estamos fazendo o que aqui? Brincando de quê? De disputar quem é que sabe mais. Quem sofre mais. Quem é mais mal do que a outra? E outra coisa que eu quero trazer para vocês. Uma coisa que eu ficava martelando na minha cabeça, eu ficava pensando assim, Deus, que doido. Vamos falar de Vinópolis, gente. 300 mil habitantes. Você nasce num bairro em particular, vocês às vezes não é nem daqui, arranca lá não sei da onde e vem pra cá. Cada pessoa que o Senhor colocou aqui para estar do seu lado tem o pão que você precisa de comer. E não se engane, o pão que você tem é alimento para quem está do seu lado. Mas nós estamos aqui brincando de quê? De mostrar quem é que é mais... Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha ministrar no coração e na mente de cada uma de vocês a partir de hoje, para que vocês possam tomar uma decisão de assumir, de se implicar com a sua história e parar com esse ganchinho de falar me salva, me queira, oi, eu não sou tão ruim assim igual você está pensando, não. Quando todo mundo vai embora, é Ele que fica. Quando ninguém te quer, Ele te quer. Mas Ele não vai ficar igual os caras que ali estavam falando, impondo, não. Se você me buscar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, eu vou te olhar, vou te perdoar e vou sarar a sua glória a Deus. E vou te sarar, não é pra você ficar com o pezinho pra cima olhando pra televisão, não. Porque tem gente atrás de você aí, no mesmo inferno, precisando de você. Porque aí, se eu tô nesse mesmo inferno, vem cá vocês tudo pra conversar comigo. Não, você não tá entendendo não. Aqui na clínica funciona assim, sei como é que funciona. Porque eu fiquei na masculina e na feminina. Como é que é? Diferente não. E na masculina que eu fiquei, eu tinha que ficar na pior de todas, porque, né, pra gente ter mais o que fazer, mais o que falar.
Fui para uma clínica de recuperação com meu sobrinho, estava usando droga, eu não podia fazer terapia com ele. Fui lá fazer terapia de grupo. 62 homens. E tinha uns brutamontes fumando. Eu falei, fumando perto de mim não, você arranca daqui. E ele foi me peitar e eu peitei junto. Falei, filho, você não tá entendendo onde é que você tá não, né? Que é isso? Você tá numa clínica de recuperação achando que você é o quê? Aonde que eu ia fazer um trem desse se eu não estivesse lá na clínica masculina, gente? Sabendo como é que funciona aquele ambiente ali? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, em nome de Jesus, cria vergonha na cara de vocês. Passa o cinto nas mãos e começa a tomar decisão interna. Senhor, eu não te conheço. Eu não me sinto amada. Mas se o Senhor existe, me mostra esse amor. E assuma. Converse com Ele não a partir do sentimento, mas a partir daquela que observa o que já se apresentou na sua frente. Nós não estamos falando de um Deus que é retardado. Nós não estamos falando de um Jesus que largou nós aqui e perna para quem tem. Não. Eu vou embora, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, que é conselheiro, e vai falar para vocês que vocês são filhos de quem? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.